pessoal, eu sou o Giga Silva e nesse screencast agora nós vamos ver algumas funcionalidades um pouco mais avançadas do WSO2 Business Process Server. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é buscar o nosso Postman, onde a gente tem aqui a nossa API REST, certo? Então aqui a gente vai agora ver um pouquinho como é que a gente consegue interoperar mais somente usando a nossa API REST e nada mais. Essa API REST já vem embarcada no produto, com recomendação, se você for utilizar essa solução em produção, é muito recomendável que você tenha um API Manager, um API Gateway sobre essa camada, por várias questões, entre elas segurança, analytics e assim por diante. Então, a gente vai só olhar aqui algumas informações de processo para a gente poder saber como é que a gente vai interoperar com a nossa camada agora, ok? Vou aumentar aqui um pouco a nossa interface, então a gente vai ver aqui quais são os processos que nós temos aqui agora. Então a gente tem aqui o nosso ID de processo aqui, a gente tem a abertura de conta corrente, o ID dele é 27647. Então é esse processo aqui que a gente vai agora criar uma instância a partir dele. Então vamos lá. Então aqui a gente tem o endpoint, que vai criar nova instância de processo. Então aqui na nossa API, então a gente vai mandar um método post. A gente tem aqui dois cabeçalhos, né, que é o authorization, né, para essa nossa instância, né, que está aqui basicamente o hash do usuário e senha, e o content type é application JSON. O body, aqui a gente vai passar agora as informações que a gente tem que passar de informação via o payload JSON, ou seja, o corpo da mensagem é a informação que a gente vai passar para o processo, certo? Do tipo JSON, então seja que o content type também é JSON application barra JSON. Então aqui agora a gente vai colocar aqui o ID do nosso Process Definition ID, que é aquele que a gente acabou de copiar lá. Então coloquei o que, e tem algumas variáveis, então tem nome, CEP, CPF e renda, certo? Então vamos colocar aqui uma informação, vamos colocar aqui Everton Cebolinha, o Brasil ganhou ontem a Copa América, então vamos comemorar um pouquinho. Então, vou colocar aqui o CEP dele, tá aqui o CEP, o CPF aqui, colocar aqui qualquer dado, só para fim de teste mesmo. E a renda dele, tudo bem, vamos colocar aqui 14 mil, certo? Então, vamos aqui clicar no botão Send. Então, observe que aqui, ó, ele deu o seguinte erro, que ele não encontrou o processo com a definição 27647. Então, vamos aproveitar que deu esse erro aqui para a gente procurar ver o que aconteceu. Então aqui o que eu tenho que passar basicamente é meu Process Definition ID. Eu passei aqui o 27647. Vamos lá voltar no nosso console e ver se a gente pega outra informação lá. Então o meu 27647 é o número que eu estou pegando aqui. Vamos fazer o seguinte, tem outra API que me dá quais são os processos que a gente tem dentro do nosso motor e execução. Então, vamos aqui clicar nessa API, ó, então Process Definitions, e aqui ele tem todos os meus processos. Então, aqui REST Process, interação com o cidadão, tem um outro aqui, Productivity, então tá aqui, ó. No abertura de conta corrente, então, o meu Process aqui de acordo com a abertura de conta corrente, então vai ser esse ID aqui, certo? Pelo que parece, essa informação tem que passar aqui nesse carinha, isso, exatamente. Então esse aqui que tá o problema. Então aqui ele estava com a versão 2, na verdade aqui é 1. Então vamos lá no send. E agora funcionou, certo? Então aqui a gente aproveitou para ver o que tinha dado de errado, né, naquela primeira execução. E o que deu de errado aqui no nosso processo, a versão que ele tem aqui é 1. Então, automaticamente, quando ele lista, a gente tem que levar em consideração aqui, quando a gente está chamando a API, qual que é a versão do nosso processo que a gente está chamando, uma vez que a gente pode ter inúmeras versões de um mesmo processo, certo? Então, ele retornou aqui para a gente o Process Instance 3000
30012, né, 30.012, que é esse carinha aqui, certo? Então, se eu tentar aqui dar um send, ele disse aqui, ó, que não deixou porque eu preciso de autenticação. De onde veio essa autenticação? Lembra ali que a gente está passando o cabeçalho de autenticação? Então vamos aproveitar aqui que a gente já tem alguma execução que já tem esse cabeçalho, né? Então tá aqui authorization. Então authorization aqui ele tem um basic e aí tem né, o hash do meu usuário e senha aqui no base 64 aqui sendo passado automaticamente. Então vamos passar aqui esse cara. Deixa eu copiar aquele processo que ele passou para a gente antes. Então deixa eu pegar aqui esse cara e executar onde tem aquele cabeçalho sendo passado. Então tá aqui agora. Vou executar para ver a informação desse cara aqui, ó. E ele me trouxe a informação, né, do meu processo. Então, por quê? Porque agora eu estou autorizado aqui com o usuário que eu tenho que realmente passar essa informação. Isso aqui é porque eu estou usando Postman. Se você estiver usando outra ferramenta ou linha de comando, existem outras formas de também fazer esse tipo de verificação, tá ok? Então vamos lá, né, pessoal? Dando continuidade, então a gente pegou a instância do processo, então a gente tem aqui as variáveis, certo? Então vamos ver como é que isso aqui está funcionando dentro do nosso contexto de processo. Então ele até diz aqui, ó, que ele está ali numa fase agora, no Activity ID, que é o Personalité, né? Então, ou seja, vamos ver aqui como é que a gente vê esse processo. Então a gente vai abrir aqui a interface do BPMN Explorer. Eu vou entrar aqui com esse usuário, certo? E aí a gente vai ver já até a interface aqui do BPMN Explorer. A gente fez umas customizações aqui para ficar um pouco mais com a nossa cara, né? Mudou aqui a logo, algumas coisinhas aqui de interface. Vocês vão ver algumas coisinhas que a gente fez aqui. A gente depois vai comentar o que a gente mudou para vocês, tá ok? Então vamos lá, né, pessoal? Então primeiro vamos aqui ver o que tem aqui no nosso processo. Então os processos que a gente tem aqui instalados. Então, por exemplo, aqui o nosso abertura de conta corrente. Então tem essa imagem, né? Então aqui o processo começa. Então, lembrando o vídeo anterior, se a renda, na informação aqui da renda for menor que 4.000, ele vem para esse caminho de conta comum, certo? Se for maior, ele vem aqui para o personalité, emite cartão Black e acabou o processo, beleza? Então vamos aqui monitorar esse processo, ver como é que ele está andando. Então aqui vou adicionar o Process Instance. Então, em resumo, imagina assim, alguém ligou para o call center, assim, cara, onde é que está parado o meu processo? Então você vem aqui, ó, View Details, então você sabe que está parado aqui, ó, no Personalité, e você vê todas as informações a respeito do processo. Então você tem aqui, ó, o log de editoria, né, tipo início e hora de quando aconteceu alguma operação, né, de quando começou e terminou cada um desses carinhas aqui, as variáveis, né, então eu tenho aqui as variáveis que a gente adicionou os tipos, aqui propriamente dito, né, desse cara, o escopo da variável, aqui a gente tem user task, ou seja, tem, qual a tarefa está ativa e se já tem algum usuário associado para essa tarefa, no caso que não tem nenhum usuário, certo? Então, ou seja, a gente tem aqui como se fosse uma depuração de toda a questão de como está sendo chamado essa nossa instância de processo, ok? Então vamos continuar aqui e ver como é que a gente vai dar continuidade a esse processo. Então vamos lá, pessoal. Então aqui a gente fez uma pequena mudança aqui nessa interface que é a Task do BPMN Explorer. Então, por exemplo, aqui a gente agora está capturando aqui as informações de variáveis, né, para dentro dessa interface. Então aqui eu vou colocar contato feito, cliente aceitou o cartão, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem a informação dessa tarefa. Aqui eu vou colocar aqui um anexo só para a gente ver como é que funcionaria essa questão de anexos. Então vou aqui no meu Choose File. Então vou anexar aqui, certo? Então Upload. Aqui ele vai me pedir só o usuário e senha de upload do processo. Estou aqui adicionando o recurso de upload. Então ele anexou aqui um arquivo, está aqui, certo? Vou colocar aqui um comentário, novo comentário, cliente atendeu o primeiro
atendimento. Beleza? Então tá aqui. E agora complete task. Beleza. Então agora você pode estar se perguntando, puxa, mas e como que eu poderia fazer isso aqui tudo se eu não tivesse interface? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho aqui todas as minhas tarefas. Então vou clicar aqui no meu Send. Ele vai trazer todas as minhas tarefas. Então minha tarefa, por exemplo, aquela que eu acabei de listar para vocês, certo? Por exemplo, agora ela moveu, né? Então, dentro do meu contexto aqui de processo, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui 3021. Deixa eu ver aqui. Ela já sumiu. Porque eu posso, nesse momento, ver onde é que o meu processo também está parado, né? Aquela instância de processo. Então, por exemplo, para isso, então, eu vou voltar aqui no meu, naquele meu processo original, né? Então, vou aqui no meu processo, em monitoração. Então, vou aqui entrar com o meu processo, 312. Então, aqui ele vai mostrar, por exemplo, ó. Então, esse cara aqui está parado agora numa tarefa que é a minha emitir cartão Black, certo? Então, ele tem aqui emitir cartão Black, então, tem um activity, um task ID que é a minha, nossa 334, né? Que essa é a minha tarefa aqui em questão. Então, vamos copiar aqui essa nossa tarefa, porque a gente vai aqui no nosso API REST, vai fazer uma brincadeira agora com ela. Então aqui eu vou pegar as variáveis somente de uma única task. Então vou pegar aqui mesmo variável da minha task, tá aqui o ID dela, e esse aqui é o endpoint que retorna essa minha tarefa. Aqui clicar no Send, e tá lá as minhas variáveis todas. Certo? Então eu poderia aqui adicionar, mudar alguma variável, e assim por diante. Aí você perguntar, puxa, como que eu pego os comentários de uma tarefa? Então tá aqui, né? Lembra que a gente fez o comentário da tarefa anterior? Então vamos lá. Aqui na nossa interface, então lá na minha tarefa anterior 3021, então quero ver os comentários daquela tarefa. E aí, observe que aqui se eu não quiser passar a autorização daquela outra maneira, eu posso aqui no Postman colocar aqui o usuário em questão que eu estou testando. Clicar aqui no Send, e ele me trouxe, certo? A lista de comentários aqui, ó. Então, seja cliente atendeu o primeiro atendimento. Vocês podem lembrar, foi o que a gente adicionou lá naquele comentário. Eu posso também pedir todos os anexos daquela minha tarefa. Então, naquela minha tarefa, quais anexos eu tinha? Clicar no Send e ele me trouxe, certo? Então, agora, deixa eu copiar aqui de novo esse endereço, copiar, certo? Então, aqui vou só abrir o meu Chrome e vou digitar esse cara aqui, certo? Então, ele me abriu aqui o meu conteúdo, né? Tipo, de onde que está esse cara aqui. E aí eu vou pegar o conteúdo desse meu arquivo propriamente dito. Então, vou lá. E ele já me trouxe aqui, ó, a imagem, certo? Então você vê que funcionou lá a questão de attachments e tudo mais também dentro da nossa API REST, ok? Então aqui, continuando o nosso processo, então agora a gente tem essa nossa tarefa está aqui parada no 30034, é o ID dessa minha tarefa, né? Então a gente pode vir aqui nas tarefas para o usuário Carla, MyTask, não tem nada por hora, vamos ver se algum claimable task, certo? Apareceu aqui uma task, aí vamos supor, puxa, não apareceu essa tarefa aqui que a gente queria. Como eu falei que a gente deu uma hackeada aqui na interface, então agora a gente pode vir aqui e colocar o ID direto, certo? Então apareceu aqui já a tarefa em questão, emitir o cartão Black, como claimable, ou seja, o usuário Carla agora pode puxar essa tarefa para ela. Então, claim task, pronto, então está aqui, ó, as informações, e o limite concedido para esse cara aqui vai ser de 60 mil. 1, 2, 3. Beleza? Vamos aqui agora de novo, complete task.
e tá lá. Se a gente for aqui agora na monitoração dos nossos processos, pegar aquele processo lá, 3012, opa, perdeu a autenticação, vamos lá de novo, 3012, então o processo acabou, certo? Então não tem mais nada para esse cara fazer, tá aqui todas as variáveis que a gente, né, adicionou, então a renda dele, o que a gente adicionou aqui que é o limite, né, então seja tudo que a gente precisava está aqui sendo apresentado, tá ok? Bom, pessoal, então a gente encerra por aqui mais um screencast do WC2 BPS. Em breve a gente vai lançar mais eu acredito que o último para a gente mostrar e pelo menos aí gerar bastante curiosidade nesse profile que é bem interessante e que acompanha o WC2 Enterprise Integrator e tem várias novidades aí na versão 6.5, beleza? Então, não se esqueça, aqui os contatos da Scalena, então o nosso Twitter, o meu Twitter aqui, @jdigasilva, nosso site e também a gente tem o nosso novo blog lá no nosso Medium, tá ok? E não esqueça de seguir a gente lá na página do LinkedIn, que é onde a gente mais divulga informações e qualquer notícia a respeito da Scalena e do mundo WSO2, tá ok? Então, até a próxima.